Cerveja, uma dádiva dos deuses. Eu sou Daniel Becker e no vídeo de hoje vamos descobrir quem inventou a cerveja. De fato, a cerveja não foi uma invenção. A cerveja foi uma descoberta. E uma descoberta casual. Ou seja, ninguém tinha a intenção de criar a cerveja. E como que isso aconteceu? Qual é a hipótese mais provável? A hipótese nos sugere que a cerveja foi criada na pré-história. Exatamente, pelos nossos ancestrais pré-históricos, os caçadores e coletores, quando nós, seres humanos, ainda éramos nômades e não tínhamos nem sequer cidades. A hipótese apontada por arqueólogos e historiadores sugere que, durante as caçadas, os seres humanos colhiam os seus alimentos, entre eles frutas, legumes, raízes e os grãos, que no caso é o que nos interessa aqui. E os seres humanos estocavam esse alimento porque... vamos pensar nos grãos. Você tem ali uma porção mínima de grãos espalhados pela natureza, porque nós não temos o processo agrícola ainda desenvolvido. Então você tem ali cevada selvagem. Essa cevada selvagem, que está esporádica pela natureza, você vai encontrar ela espaçada, ela era colhida. E os seres humanos, nesse período, colocavam essas sementes dentro de jarros. Esses jarros de barro eram guardados em algum local, para que quando voltassem das caçadas, eles recolhessem para levar para o local onde eles tinham ali sua habitação temporária, digamos assim. Então, como esses grãos viraram cerveja? A hipótese mais provável é de que, enquanto esses grãos estavam armazenados em algum local, choveu. A água umedeceu a cevada, fazendo com que os grãos germinassem. E é aí que está um dos segredos. Porque para se fazer cerveja, você precisa da cevada maltada. A cevada maltada é exatamente esse processo de passar por uma germinação e ser interrompida, para que o grão da cevada fique mais macio. Essa maciez é a produção de açúcares essenciais para o processo de fermentação da cerveja. E quando a chuva molhava essa cevada, ela germinava. Esses seres humanos pré-históricos encontravam essa cevada umedecida, molhada, às vezes, ou até mesmo encharcada, dependendo do dia que eles a encontraram, e eles faziam o quê? Vou jogar fora? Obviamente que não. Eles secavam essa cevada, porque eles iriam utilizá-la como alimento, já que existia pouco alimento disponível e os alimentos não poderiam ser negligenciados. Aí que está outro segredo, a secagem. Você precisa do processo de secagem da cevada para interromper o processo de germinação, gerando assim açúcares essenciais que serão usados na fermentação. E como a cevada era consumida? Basicamente em sopas. Os seres humanos então faziam uma sopa com essa cevada. A sopa, para ser feita, precisa de fogo, então a água vai ser fervida junto com esses grãos. E este processo, o processo fundamental da cerveja, o processo de fervura, liberava esses açúcares na água da cerveja. Provavelmente essa sopa era feita em grande quantidade, não sendo totalmente consumida no ato, sobrando para outros dias. E aí que está outro segredo, pois essa sopa que não foi totalmente consumida esfriou e começa a passar agora pelo processo de fermentação. Mas como assim? Se ninguém colocou levedura lá, como que ela consegue passar pelo processo de fermentação? Muito simples. A levedura é um fungo que vive na natureza. Ele está no ar, é um ser microscópico. E o ar carregado de fungos, carregado de leveduras, essas leveduras caem na sopa, começando assim a transformar os açúcares presentes nessa sopa em álcool. Quando os seres humanos voltam a consumir aquela sopa, ela está levemente alcoolizada. Neste momento que ele ingere o álcool, ele começa a ter uma sensação de alegria, uma sensação diferente, algo que ele nunca tinha sentido antes. E aí ele começa a perceber que isso provém da sopa. Porém, dessa sopa, alguns dias depois de ela ter sido feita. E eles começam a se perguntar, o que será que aconteceu aqui? Isso é muito bom, tenho que fazer mais. E assim, eles começam a entender como fazer aquela cerveja. Porém, eles desconhecem o processo científico, eles desconhecem a ciência por trás dessa cerveja, mas eles sabem o que eles precisam fazer para atingir aquele objetivo. Como nós, hoje, sabemos de tudo isso? Porque existem diversos vestígios arqueológicos espalhados por diversas culturas antigas. No Egito, por exemplo, durante o século XVIII, arqueólogos encontraram em jarros vestígios de cevada.
Na Mesopotâmia foi encontrado, onde hoje fica o atual Irã, na região de Godin Tepe, um jarro que, a partir do processo químico realizado nesse jarro, comprovou-se que existia traços de oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio é a assinatura química da cerveja. E isso está nesse jarro. Então, comprova-se que a cerveja mais antiga, lá na cidade de Godin Tepe, no Irã, tem 5.500 anos de existência. Na Mesopotâmia também foi encontrado o registro escrito mais antigo de cerveja. Arqueólogos também encontraram na China vestígios de cerveja de 5.000 anos, mostrando assim que a cerveja foi importante para diversos povos da antiguidade. Mas a descoberta mais surpreendente ocorreu na Palestina, num sítio arqueológico natufiano, que é uma cultura que existiu naquela região, que se originou na Palestina. Essa cultura natufiana já fazia cerveja há 15.000 anos. Um brinde aos nossos ancestrais pré-históricos que descobriram a cerveja. Saúde!